Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Dando início, então, à sessão do dia 13 de julho de 2020, invocando o nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Em aprovação, as ata 4.027, de 22 de junho de 2020, e 4.028, de 23 de junho de 2020. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes. Antes de passar ao espaço destinado ao grande expediente, quero fazer uma saudação especial a todos os vereadores, a nossas vereadoras Maria da Glória Menegotto e Eleonora Broilo, que não estão aqui na mesa, mas estão presentes. Saudar a imprensa. Nós temos aqui a TV Serra, através do Leandro Adamati, a Rádio Miriam, tem o Zé Teodoro, que está presente, a Rádio Espaço FM, através do Miller, e também tem o jornal O Farroupilha, Jorge Brooks, que está lá no fundão, né? Obrigado pela presença. Também fazer uma saudação especial ao suplente de vereador e vereador, o Léo Guti, que está aqui presente. Saudar o Marcelo Broilo e também o Rogério da Silva. Eu acho que não esqueci ninguém, né? E também fazer uma saudação especial ao nosso funcionário e aos demais presentes. E os internautas que nos assistem nesse momento através das redes sociais. Dando início, então, ao grande expediente, passamos ao espaço destinado ao grande expediente. Convido o Partido Social Democrático, PSD, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Sidney Catafesta. Eu mesmo, presidente. Senhor presidente, quero aqui inicialmente cumprimentar a Vossa Excelência. É um prazer, uma gratidão, primeiramente da nossa comunidade, de me dar essa missão de representar uma parcela importante da comunidade. E eu cumprimento as Vossas Excelências em um momento triste que o nosso município e a região da Serra entra na bandeira vermelha. Eu sou colorado, mas o governo do estado me ganha, né? Ele é doente, né? Ele chega a ser torcedor de carteirinha, deve ter tatuagem do Inter, deve estar toda semana quando tinha os jogos lá junto com a torcida organizada. Só pode. Eu sou colorado, com muito amor, com muito carinho. Mas o governador está brincando com os nossos gaúchos, está brincando com a Serra Gaúcha, está brincando com o nosso município. Enquanto isso, está chegando os boletos no final do ano, está chegando as contas no final do mês. Está chegando as contas dos nossos munícipes. E o governo simplesmente está lá no seu gabinete, brincando de colorir o mapa do Rio Grande do Sul. Um absurdo, uma vergonha. Sabemos do grau da doença que está aí, do vírus, mas a segunda onda é a onda do desemprego, a onda da falta da comida, a falta do emprego, a renda e, acima de tudo, o aumento do desemprego no país. A gente sabia de 14 milhões de desempregados, segundo os especialistas, é para chegar a 35 milhões. Isso é muita gente perdendo seu emprego. Vergonhoso. Enquanto esse governo vergonhoso judia do povo gaúcho, eu trago aqui uma ideia muito importante, uma ideia que vem auxiliar o microempreendedor, as microempresas do nosso município, também uma linha de crédito à pessoa física e também aos nossos agricultores. Esse aqui é um projeto muito utilizado no estado de Santa Catarina, que eu quero aqui cumprimentar, registrar o carinho que o estado de Santa Catarina, na pessoa do ex-governador, que fez muito por aquela região,
que também faz parte do nosso partido, do PSD, colocou em prática enquanto era governo do Estado. As cidades de Santa Catarina andaram buscando esta ideia, essa iniciativa, e hoje eu trago para a nossa cidade de Farroupilha e que o nosso prefeito, Pedro Pedroso, sua equipe de governo, possa ver essa iniciativa com bons olhos e colocar em prática o mais rápido possível para atender às necessidades dos nossos farroupilhenses. Esta aqui é o projeto sugestão que eu apresento, Juros Zero. Qual é a intenção desse projeto? Deixar à disposição da comunidade uma linha de crédito com parcelas iguais, sendo um limite de R$ 500 de início até R$ 5.000 o valor disponível para empréstimo do nosso município, sendo que, se for feito 13 parcelas, um valor emprestado de R$ 5.000. Vou deixar um exemplo aqui para a comunidade entender. O cliente vai pagar 10 parcelas de 500 e o município vai pagar 3 parcelas de 500, que é o juro. Por que Farroupilha programa Juros Zero? Se o cliente pagar todo mês certinho as suas parcelas, ele evita de pagar o juro. E quem paga esse juro é, então, o município, dentro de um programa instituído com valor de R$ 1 milhão posto para as microempresas e também para os microempreendedores individuais e as microempresas. R$ 2 milhões por exercício financeiro para agricultores e pessoas físicas. Fica o município de Farroupilha instituído o projeto Juros Zero, que tem por objetivo possibilitar o acesso ao crédito, incentivar a geração de emprego, renda, investindo na promoção da inclusão social por intermédio da concessão de subsídio financeiro pelo município de Farroupilha aos microempreendedores individuais, aos empreendedores de microempresas e aos agricultores, pessoas físicas que hoje estão sofrendo com excesso de chuva. Alguns dias atrás era seca. Estão sofrendo e precisam do apoio do poder público, por isso tem que instituir o programa Juros Zero em Farroupilha, para essa linha de crédito a essas pessoas que tanto precisam neste momento. É a pizzaria que está precisando, é o mercadinho que não está vendendo, tantas outras empresas, que o pedreiro que está lá sem a obra acontecendo, o pintor, que fazem parte dos microempreendedores. Parágrafo 1º, o subsídio financeiro que trata deste projeto destina-se exclusivamente aos custeios dos valores correspondentes aos juros remuneratórios das operações de créditos realizadas no âmbito do projeto Juros Zero de Farroupilha, aos quais serão repassados diretamente às instituições financeiras cadastradas. Parágrafo 2º, para a concessão dos objetivos que trata no caput desse artigo, o projeto Juros Zero de Farroupilha adotará a metodologia de atendimento presencial, diretamente na empresa do empreendedor, visando também conhecer o negócio e orientar a utilização do crédito. Parágrafo 3º, o valor, o prazo, a taxa de juros, condições de pagamentos e limitações de crédito será, então, definido por decreto do Executivo. Tem municípios que deixou de 500 a 5.000, 10.000, 20.000, depende de quanto o município vai colocar à disposição para este projeto. E apoiar o quanto antes essas empresas, esses empresários, os artistas fazem parte dos MEIs, que não estão recebendo, que não têm condição financeira neste momento, não tem uma renda neste momento de pandemia. Também o projeto prevê uma carência de 60 dias para começar a pagar a primeira parcela, sendo que
quem utilizar do empréstimo juro zero de Farroupilha, se pagar em dia todas as parcelas, fica isento então do juro. Quem paga o juro é o município. Se não pagou em dia, além das parcelas, vai pagar os juros. Esse é o objetivo do projeto, um projeto que visa dar um fôlego aos nossos empresários, aos nossos agricultores, aos microempreendedores, para que eles possam sobreviver neste período de pandemia, neste período de Covid-19 que vem afetando diretamente todas as famílias. Sabemos que o governo federal vem com uma linha de auxílio para os desempregados. Quando lançaram a proposta era para atender 30 milhões de brasileiros, hoje está passando de 40 milhões de atendidos e estão recebendo R$600 e R$1.200 para quem faz parte do programa Bolsa Família. E que não é muito, perto do que as despesas do nosso brasileiro. R$600 se for no mercado, você faz um rancho e o restante das despesas, água, luz, o gás, o básico para viver. Então, esse projeto que eu vou, na semana que vem, deixar à disposição dos nobres vereadores, para que analisem, façam pesquisas das cidades que tem São Miguel do Oeste, Florianópolis, Grande Florianópolis tem esse projeto. Raimundo Colombo, quando foi governador do estado de Santa Catarina, lançou a lei estadual Juro Zero, que pode pegar empréstimo com o governo do estado, e aqui não se pega nada, se o governo só sabe piorar a vida do gaúcho. Uma vergonha, o maior ICMS do estado, maiores impostos do estado, maior IPVA do Brasil é aqui no Rio Grande do Sul, os impostos, os pedágios, que é uma vergonha, as piores rodovias do Brasil, tudo aqui. Aí entra um, sai outro, é a mesma farinha, do mesmo saco. Um absurdo do que vem fazendo. Estivemos no DAER semana passada, não perdemos o tempo porque a comunidade paga o salário dos vereadores, como me falaram, mas chega a ser desrespeitoso ter um órgão pago pelo dinheiro do povo, que nem uma cadeira tem para atender em uma reunião. A vergonha. Só sabe dizer não, não e não. Vão pintar uma faixa, não tem dinheiro, não tem tinta. Colocar uma placa, não tem isso, não tem material, não tem estrutura, não tem nada. E por que tem um órgão ainda? Simplesmente tem que ser extinto o órgão DAER para que esse recurso fosse capitalizado ou vinculado à Secretaria de Transporte, entre outras, e aí sim as ações acontecerem. Presidente, eu vou deixar dois projetos, sugestão, o 164 e também o projeto 160. O 164/2020 é uma nova categoria que vem crescendo muito desde 2014, quando chegou no Brasil os motoristas de aplicativos, o aplicativo que tenho certeza que todos já utilizaram em um determinado momento. E hoje cresce muito na nossa cidade, cresce muito na nossa região, no nosso estado e no nosso país. Chegou aqui no Brasil na metade de 2014, quando estava para iniciar então a Copa do Mundo, e agora ele se espalhou por tudo. Estou instituindo, através dessa sugestão, o projeto, a sugestão que institui o Dia do Motorista de Aplicativo, que será então comemorado todos os anos no dia 25 de julho, agora próximo ainda esse mês, para que, de uma forma, o nosso município possa valorizar essa categoria. E, além disso, senhor presidente, que o nosso município possa sentar com a categoria para regulamentar, se for preciso. A categoria, hoje composta por centenas de motoristas autônomos e também microempreendedores, que estavam alocados em um trabalho e que hoje foram para a plataforma digital fazer então a busca da sua alimentação para sua família
a sua renda mensal através do aplicativo, dirigindo e levando e buscando as pessoas com muito carinho, com muita dedicação, com muito amor, respeito, responsabilidade. Eu quero aqui cumprimentar todos os motoristas que semana que vem vão estar aqui na votação deste projeto de sugestão para que o Executivo possa dar essa justa homenagem a esta categoria tão importante que vem crescendo em um momento de pandemia, crescendo muito mais pelas demissões que está acontecendo no mercado de trabalho. O segundo projeto institui o Dia do Motoboy em Farroupilha, uma lei já instituída em vários municípios. Perdemos, alguns dias atrás, um farroupilhense em um acidente de moto, que era motoboy, estava exercendo a sua profissão naquele exato momento do acidente, entre tantas outras pessoas que perderam já a sua vida nesta categoria, nesta profissão. E o que nós, do Legislativo, o que o prefeito municipal, o que essa comunidade chamada Farroupilha deve é uma justa homenagem a essa profissão que leva o remédio na sua casa, que leva a sua encomenda, a sua pizza, a sua alimentação, N mercadorias, é o exame coletado no laboratório, chega com atendimento no horário, chega dentro do período. Isso é o motoboy que faz. Muitas vezes discriminado, muitas vezes passa com a moto com barulho e é discriminado. Muitas vezes ele passa o sinal vermelho, é discriminado, mas vocês não sabem que atrás da maleta, atrás do baú, tem uma coleta de urgência do sangue que tem que levar para a amostra. Muitas vezes discriminado pela moto velha, pela roupa que usa, mas ninguém para pensar o sofrimento que é estar em cima de uma moto 24 horas quase. Dia de chuva, lá está o motoboy. Dia de sol está o motoboy. Com neve, geada está o motoboy. Parabéns a essa categoria que também vão estar aqui semana que vem recebendo essa homenagem desta Casa Legislativa, da Casa do Povo, que deve essa justa homenagem também a essa categoria que presta esse serviço. E são centenas de motoboys, centenas que fazem esse serviço no município de Farroupilha. Então eu deixo, senhor presidente, esses dois requerimentos em anexo, esses dois projetos de sugestão. Eu vou mandar sugestão para que o Executivo possa, dentro do seu estudo com a sua equipe, organizar como ele achar melhor. A data sugerida é dia 25 de junho deste ano ainda, e para o dia do motoboy, para que possa ser oficializado, então, para o dia 27 de junho. Por quê? Uma homenagem, então, ao nosso falecido amigo, o Paim, né, que foi nesse dia aqui. Esses são os projetos. Por hoje. Volto depois, presidente. Obrigado, vereador Sidnei Catafesta. Quero fazer uma saudação especial ao nosso sempre presidente e vereador Luiz Ferdinando Nunes Aguiar, conhecido Iano. Obrigado pela presença aí. Convidamos agora o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador David Argenta. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar aqui meus colegas vereadores, colegas vereadoras, ao público que nos assiste de casa, à imprensa que se faz presente aqui hoje e aos amigos que aqui estão. Não posso deixar de mencionar o Iano e o Guti também, que esteve nessa casa por um bom período. O que me leva à tribuna hoje é falar sobre uma ida que esta casa fez ao cemitério há cerca de 30 dias atrás, talvez, e que levantou diversas demandas da situação atual do nosso cemitério central. Nós tivemos também, dias depois dessa reunião, eu e meu colega vereador Tiago, fazendo alguns levantamentos sobre o nosso cemitério. E o que nos deixou bastante preocupado, conversei também com a Comissão de Obras, que é formada por mim, pelo vereador Sandro e pelo vereador José Mário, e nós queremos, através dessa pequena apresentação, iniciar uma discussão na nossa cidade, que não vai se encerrar nos próximos dias, mas que tem que ser continuada para que a gente tenha o cemitério nos próximos anos. Então, pode passar para frente.
Então a gente sabe que a única certeza que qualquer cidadão tem é a morte. Por isso é tão emblemático a questão de termos um cemitério em condições de atender essa demanda, onde é o lugar que vai ser o descanso para a maioria. A gente sabe que hoje tem outros métodos também, que é a cremação, mas que também não é de fácil acesso ainda financeiro a todos os farroupilhenses, por isso a maioria vai acabar, infelizmente, no cemitério. Pode passar? Por quanto tempo ainda nós podemos manter esse cemitério? Então, a gente veio pesquisando também ao longo de alguns meses já a questão do cemitério horizontal, que é o que nós temos hoje, do espaço que ele ocupa, da dificuldade de se adquirir novas licenças ambientais para esse tipo de cemitério. Então, a gente sabe que esses cemitérios horizontais, eles apresentam questões ambientais delicadas, vista pelos vereadores que lá estiveram, inclusive, né, de gases, a questão da acessibilidade muito comprometida, porque para pessoas com deficiências, esses lugares geralmente não têm a estrutura necessária, são lugares com alguma inclinação, falta de sinalização, entre outros temas. E a falta de espaço também das cidades. Onde nós faríamos um novo cemitério hoje em Farroupilha, se esse viesse a esgotar? Pode. Então, o nosso cemitério atual, ele tem uma área de 30 mil metros quadrados, onde já 25.200 estão ocupados. Ou seja, temos pouco mais de 5 mil metros para a ocupação do cemitério. Lá naquela imagem, a gente vê que o que sobra é aquele cantinho lá de cima na esquerda, ou seja, um canto muito pequeno. Se a gente comparar o espaço que tem a L-Fórmula ali, ou seja, para fazer uma nova situação de um cemitério vertical, a gente já está quase no limite. E a gente sabe que a Prefeitura fez agora nova licitação para Carneiras, para instalar mais algumas gavetas, né? E isso tem que ser feito mesmo, mas acho que a gente tem que começar a se preocupar com daqui 2, 3, 4 anos. A gente sabe que uma obra não acontece do dia para a noite. Pode passar? Então, a sugestão de discussão é que nós, através da Câmara de Vereadores, que é a representatividade da população, começamos a achar meios de criar uma comissão, de discutir com as entidades, de discutir com a população a implementação de um cemitério vertical naquele pequeno espaço que se tem. Esse tipo de cemitério ele vem crescendo no Brasil, no Rio Grande do Sul também já temos em Passo Fundo, o de Curitiba também é modelo. Ele tem uma geração de poluição muito menor, né, por ter um contato com o solo menor, ele reduz o uso do espaço, ou seja, a gente poderia fazer um prédio ali de não sei quantos andares, uma parceria de repente público-privada. Acho que esse modelo acho que tem que ser discutido, né? E um baixo custo de manutenção e dá uma segurança para quem vai visitar, uma qualidade diferenciada do que a gente tem hoje. Pode passar? Acho que era basicamente isso aí, né? Esse era o tema da questão do cemitério. É uma preocupação antiga e está chegando agora ao ponto de discutirmos esse tema que é tão difícil para muitas pessoas, mas cabe provavelmente à próxima administração ter a execução desse prédio para que a gente possa continuar colocando nossos entes queridos num local adequado e digno. O outro assunto é sobre o PL 03. Nós estivemos no DAER, então, eu, o vereador Sandro, o vereador José Mário, o Fernando, o Arielson, o Jorge Sense e o Tadeu, na quinta-feira, se não me engano, na sexta-feira, onde um dos assuntos, sem dúvida, foi a estrada, que é terrível aqui em Farroupilha, né, a questão dos buracos, mas também foi assunto o PL 03. Nós nos comprometemos naquele dia com o engenheiro que estava lá, o engenheiro Maicon, em fazer um levantamento de todas as faixas de domínios da nossa região. Nós temos hoje 6 RS que cruzam o município. Temos já os dados dessas 6 RS de quanto é a faixa de domínio para cada uma delas. E que bom que os vereadores estavam lá, porque uma das perguntas que fizemos foi
onde seria o local mais ideal para se instalar uma via lateral. A resposta do engenheiro Maico, meus colegas que estavam lá sabem, porque foi uma pergunta aberta, o local deve ser dentro da faixa de domínio do DAER, porque ali é o local público. A gente sabe da dificuldade que vai ser instalar faixas laterais em áreas privadas, mas mesmo assim a gente se comprometeu em fazer um mapa mostrando como está a utilização dessas áreas. Então, algumas imagens a gente fez hoje, hoje de tarde, junto com o vereador Sandro, o vereador José Mário, para mostrar a dificuldade. A gente vai realizar esse trabalho nos próximos dias para apresentar depois de forma definitiva. Essa é a faixa, então, de domínio central, né, onde é 30 metros a faixa de domínio do DAER, mais 15, o que a lei pede hoje, 45 metros para cada lado. Tem uma mais aproximada? Não sei se tem, mas se a gente reparar por aqui, pega todas as construções. São pouquíssimas que ficam fora dos 15 metros. Será que vai ser derrubada essas construções? Será que a prefeitura vai indenizar essas construções para fazer uma via no futuro? Pode passar. Aqui já era, até para entender, o que foi posto em laranja ali é a situação dos 15. E o que foi posto em azul é a dos 7 metros, proposta da lei. Aqui já fica um pouco melhor. Porém, mesmo com os 7 metros, muitas construções estão em cima dos 7 metros. Porque o que se respeitava aqui? Por muitos, 4. E por a maioria, 0. Se começava depois da faixa de domínio a construção. Pode passar. Essa aqui, todas elas foram levadas, é a 453, né, que foi pego como referência hoje. Esse é o trecho já, deixa eu me localizar aqui. Aqui tem, bom, é o trecho da SASE, da ITM. Está aqui, ó, isso aí. Aqui a ITM, aqui a SASE. Se nós pegarmos aqui também, a mesma situação. Todas elas estão sobre a faixa não edificante de 15 metros. Inclusive, nós tivemos uma conversa na quinta-feira, eu e o Sandro com a SIX e o Trujillo, que era contrário a essa situação, disse, eu não imaginava que 40 metros pegaria em cima de todo o nosso administrativo. Hoje, se mantermos os 40 mais 15, eles têm que derrubar todo o administrativo. Assim como aqui a SASE, assim como tu vai ver os do outro lado também. Então, é algo impraticável, inviável, e que vai ser mostrado através desse mapa, que foi um pedido da CEPLAN, que nós fizéssemos esse estudo com mais profundidade. Pode passar? Bom, aqui é só para mostrar mais de perto. Pode passar também. E aqui é o trecho que vai a Caravaggio, que ali o trecho é 20 mais 15, 35 do eixo. A mesma situação. Tem uma mais aproximada para o pessoal ver melhor. Ó, esse é o Instituto Federal. Esse é o Instituto Federal. Aqui as empresas que nós temos lá. E aqui, ó, é o recuo que tem que existir. Esse terreno era o que eu falava na última vez. Ó. Aqui existe uma linha de transmissão. Sobra esse pedacinho aqui. Ó, isso aqui vai ser uma rua um dia? Aqui no Instituto Federal vai ser uma via lateral, será? Acho que não. Pode passar. Ó, mesmo com a redução para 7, e por isso muitos da FEA defendem que seja 5, se pega em cima dos prédios também. Ah, mas aqui está construído, aí na frente não está. Vocês já imaginaram uma via vindo lateral, ela para e tem que entrar, cria um gargalo. Isso seria pior do que a situação atual. Mas felizmente o pessoal do DAER e a lei nos diz que a via lateral pode sair sim na faixa de domínio do DAER. Aqui é um outro trecho indo para Caravaggio também. Aqui, ó, casas em cima, pouca coisa, mas está em cima. Ó, aqui, ó, meio pavilhão fora. Então, só para trazer esse pequeno estudo que a gente fez hoje, mas que vai dar continuidade, a ideia é trazer um mapa com as 6 rodovias, mostrando um panorama geral da nossa cidade em relação à faixa de domínio. O PP vai falar? Aqui. Era isso, Rogério? Era isso, né? E também queria aproveitar e falar de uma reunião que nós tivemos na quinta de noite, na semana passada,
com a União das Associações de Bairro, junto ao Executivo. O Jorge esteve presente também, sempre fez parte das associações de bairro, né? Eu como a presidente do bairro São Luís. Então, estivemos nessa reunião e recebemos uma lista de demandas das associações de bairro, que estavam lá representando em 16, se não me engano, presidentes de associação, uma grande representatividade, e que agora a gente, como vereador, vai ter a obrigação de dar acompanhamento às demandas e principalmente fiscalização a essas obras, né? Então, são mais de 6 páginas de pedidos das associações de bairro que foram entregues ao Executivo, algumas em andamento, outras paralisadas, outras com previsão de ser feita e outras que não têm projeto ainda porque são novas. Mas a gente vai estar também acompanhando, junto com todos os vereadores, para fazer que as obras aconteçam, saiam do papel e na melhor qualidade possível. Então, eu quero parabenizar ao presidente Dilson e todos os presidentes. Eu sei que vários estão nos ouvindo hoje, porque sabiam da manifestação. Então, parabéns pelo trabalho de cada um de vocês. Acho que a comunidade tem que se envolver cada vez mais nas decisões, nos pedidos, nas reivindicações, porque é na ponta que as coisas acontecem. Então, que bom. Era isso por hoje, senhor presidente. Só quero lamentar também a questão da bandeira vermelha. Apesar que a festa de eu ser gremista, né? Mas acho que esse vai e vem não faz bem para ninguém. É uma situação de insegurança. Toda sexta-feira vira bandeira vermelha, na segunda volta, não volta, volta, não volta. Acaba caindo em descrédito o sistema das bandeiras, que no início se pareceu inovador, mas hoje se vê que é algo ultrapassado, que não deve ser levado em conta e que a gente vai ter que, de alguma forma ou outra agora, ver como vai ser os próximos dias da nossa cidade, para nós não quebrarmos e para nós não também nos contaminarmos. Acho que tem que ter um bom senso, a população fazer sua parte. Quando a gente vai no centro e vê filas com 30 centímetros de distância entre um e outro, pessoas sem máscara, isso é óbvio que vai acontecer essa situação que nós chegamos hoje, ou que podemos chegar amanhã. Então, ou a população nos ajuda, ou a coisa vai ficar muito pior. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador David Argenta. Agora eu convido o Partido Progressista, PP, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Sandro Trevisan. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, a mídia aqui presente, presidente dessa casa, Iano, vereador colega Léo Gucci. Bom, bem rapidamente, então, falar um pouquinho a respeito do que o David acabou de comentar a respeito dessa área, que no nosso entendimento deve ser analisado, essa faixa de ocupação para as rodovias. O interessante é que, se a gente olhar, e às vezes parece que esse projeto está direcionado a uma pessoa, 2 ou 3, e não é verdade. Se vocês pegarem o mapa, e na próxima vamos ter a chance de ter um mapa com um zoom melhor, e daí pode ver as edificações, e se percebe aqui que na faixa central aqui, pessoal, pega todo mundo, pega parelho, todo mundo, a grande maioria dos terrenos que estão na Vila Geral ficam dentro dessa faixa, a grande maioria. O que se tinha de problema, o que se tinha de análise e de repente se levava em consideração é o fato de um planejamento futuro, né? Na questão de planejar o futuro e de repente, nesse sentido, quem sabe retirar esse espaço ficaria um pouco complicado para um futuro, né, David, em função das rodovias. São 40 metros a partir do eixo central para a esquerda. Bom, vamos imaginar que a gente tem uma direção em sentido, 40 metros para a direita, mais 40 metros para a esquerda. Nos 40 metros para a direita, mais 15 de recuo e mais 15 para a esquerda. A gente teria ali, então, 40, 40, 80, com mais 30, 110 metros. Dá para posar um Airbus A380, né? E o grande problema é o seguinte, o grande problema é que, em alguns lugares, e pessoas falaram a respeito disso, pensam que aonde a gente tem a possibilidade de fazer todo esse espaçamento, isso não é o problema.
O problema maior é onde chegam nos centros, onde tem esses nós viários, e daí as construções são grandes, e tem o afunilamento. É ali que gera o problema. Então, assim, aonde é que a gente tem o problema? A gente tem o problema exatamente nesses pontos, nesses nós viários, onde eu tenho o lugar que chegam os automóveis, chegam os caminhões, e eles precisam ali nesse ponto entrar na cidade. Ali que é o grande problema. De duas formas, para se chegar, para ter o fluxo de entrada ali nesse ponto, e para retirar, então, nesse caso, todos que aí estão, eu quero ver retirar todas essas pessoas daí. Não tem como. E daí a gente pensa assim, nossa, e se daqui 20 ou 30 anos precisarmos desse espaço para se ter ampliação, e uma ampliação extremamente significativa, vamos falar a verdade. A gente tem duas, de Farroupilha para Bento, quanto tempo que os senhores que estão aqui lembram que é para se fazer uma pista dupla daqui para lá? Quantos anos que se está dizendo que de Farroupilha para Bento precisa se duplicar? Olha, eu já não sou mais tão novo, e eu ouço isso desde que eu era piá. E a gente foi semana passada, e olha só, e o Dair, a situação atual do Dair só piora. A gente foi semana passada aqui em Bento, e eles disseram que não tem dinheiro, nem para fazer um tapa-buraco. E olha que está precisando um tapa-buraco aqui nas rodovias da região. Não tem dinheiro nem para fazer um tapa-buraco. E esse tipo de situação não é uma tipo de situação momentânea. Porque há um ano, mais ou menos atrás, nós estávamos numa reunião lá em Porto Alegre, no Dair, e o Dair disse para mim o seguinte, para mim, pessoalmente, pessoas que estavam lá aqui da casa também estavam junto, ele disse, nós estamos há 1 ano sem massa asfáltica. Então, desculpa, mas eu não entendo como é que poderia ser possível isso. E, de novo, se fosse por uma questão de planejamento, que isso fosse necessário e fosse existir no futuro próximo, daqui 30, 40, 50 anos, mas não é verdade. E a gente pode entender outra coisa, e na verdade isso é uma opinião que eu tenho nesse momento, uma opinião que eu me reservo o direito de ter, é de que esse fluxo absurdo que se tem de automóveis, essa tendência de fluxo de automóveis, não vai aumentar exponencialmente daqui para frente, pessoal. Não vai. E o problema maior já está gerado. E daí essas outras pessoas, então, são penalizadas. Eu vou fazer o quê? Todo mundo fala o seguinte, olha, pensa da seguinte forma, mas eu acho interessante deixar ali nesse lugar esse recuo, que na minha opinião não é necessário, não vai ser utilizado, não tem condições da gente continuar aumentando o fluxo, essa continuidade de automóveis desse jeito, não tem condições disso aumentar para se utilizar toda a totalidade do espaço, não tem condições. Outra, não tem condições de retirar todo mundo que já está aí. Isso faria um gargalo, a pista fica extremamente larga e afunila, fica extremamente larga e afunila. Isso aí vai dar fluxo no trânsito. Duvido. É uma questão de fluxo, é fácil de calcular o fluxo. Então, pessoal, nesse sentido, não tem essa possibilidade, não tem essa possibilidade. E vamos parar para pensar. Um dos senhores aqui tem um terreno, tá? Ele tem um terreno e o terreno foi praticamente todo ele absorvido pela rodovia. E aí tu enxerga o teu vizinho do lado que tem o terreno onde? Lá, utilizando os 40 metros, né? Muitos deles utilizando até os 40 metros e utilizando. Poxa, é uma injustiça. Primeiro, esse espaço é desnecessário. Segundo, é uma injustiça para quem tem agora e quer construir. E assim, essa pandemia, pessoal, ela nos vem mostrar nesse momento que a gente vai ter um comportamento diferente. A nossa mobilidade urbana precisa mudar. A gente precisa ter maneiras diferentes de se locomover. A gente precisa maximizar outros tipos de ideias, pensar em outras maneiras de se locomover. Está errado a maneira com que a gente utiliza essas rodovias, está errado a maneira com que a gente superlota essas rodovias. E eu não entendo um desenho que vieram aqui, expor aqui para nós.
triplicando, quadriplicando a quantidade de estradas que vai, por exemplo, de Caxias a Farroupilha, de Farroupilha a Caxias. Meu Deus, é um absurdo. Eu acho que a gente está indo na contramão da evolução. A gente está indo na contramão da evolução nesse sentido. Bom, então, nesse sentido, a respeito dessas rodovias, e acho sim que a gente está analisando, né, David, a gente está ouvindo, esse projeto está sendo estudado, vai ser mais estudado, vai ser levado em consideração vários aspectos, mas eu tenho direito a ter uma opinião, e a minha opinião é essa, que a quantidade utilizada é desnecessária, não tem nada a ver com planejamento futuro, porque se forem ocupar tudo isso nesse momento, eu desacredito no avanço da civilização de forma inteligente. Então, está aí a minha opinião a respeito desse assunto. E o que dá para se fazer uma ligação, fazer um link nesse momento, é com a questão educação. Gente, eu acho que essa modificação do que a gente estava trabalhando em sala de aula de maneira totalmente presencial, praticamente, para totalmente virtual, à distância, eu não acredito que é bom. Mas isso, de maneira gradativa, vai ser cada vez mais aplicado. É o futuro, é a tendência. Vamos pensar que é um pouco equivocado as pessoas se deslocarem. Eu, por exemplo, desloco, tem um professor colega meu que sai de Bento e vai a Caxias todos os dias. Esse caminho todo, eu acho que isso com o tempo vai sendo cada vez menos utilizado. É essa a tendência do futuro. Eu acho que nesse momento ficou muito interessante todo esse tipo de aula que era presencial online. Não acho que esse distanciamento, ele nesse momento, de forma abrupta assim, ele foi positivo. Eu não acho. Mas a tendência do futuro é essa. Gente, essa é a tendência do futuro. Isso é o que acontece no futuro. Muitas empresas estão percebendo que não precisam deslocar seu funcionário, não precisam ter transporte para eles, não precisam nem fornecer, de repente, alimentação. Vão pensar de maneira financeira. O funcionário pode ficar na casa dele, utilizando o equipamento dele, ou eu cedo o equipamento dele, ele não precisa se transportar. Então, isso é o futuro. Se é bom ou se é ruim nesse momento, não estou nem discutindo. Mas acredito sim que é essa a tendência. Agora, de maneira abrupta, de uma hora para outra, é extremamente complicado. Os senhores imaginem o seguinte: a gente fica à frente de uma sala de aula virtual, onde muitas vezes os alunos colocam a própria foto, ou encerram o microfone, até bom para não ter muita gente ali, mas por isso que eu digo que isso é lento. Vai ser o futuro, mas de maneira abrupta, como teve de maneira obrigatória acontecer, é horrível. É muito ruim, de maneira abrupta, é muito ruim. Tem pessoas assim, tem alunos que ficaram a vida inteira em função daquelas aulas tradicionais, em que a gente falava com ele, explanava, ele ficava apontando no quadro, dizendo isso não está legal assim, como é que deve ser, terminou a aula, ele não tinha um pouco de vergonha, ele vem falar contigo. E isso não funciona mais, de uma hora para outra, que esse é o grande problema. E a gente tem relato de professores, a gente teve uma reunião de professores, onde os professores relatavam que, de noite, sentavam num canto e choravam para poder desafogar um pouco, e aí continuavam com o trabalho. A gente tem informação de pais, notícia de pais, que dizem e relatam que não conseguem acompanhar. Tem que acompanhar, seus filhos estão em casa, tem o trabalho para fazer, a professora não está ali, é difícil a comunicação, é complicada a comunicação, porque na escrita, vocês sabem que às vezes a gente manda, por exemplo, um WhatsApp, e eu já falei, até na questão da minha esposa, pedindo para o médico e daí querendo uma resposta para o WhatsApp, doutora, eu digo, é muito ruim se expressar por WhatsApp, de repente expressa de maneira equivocada, e a pessoa que leu não entendeu e tomou uma atitude em função disso, e depois, aonde está o erro? É muito complicado, já presencialmente é complicado. Então, assim, isso está gerando um problema muito grande para certas pessoas, certos alunos que precisam desse contato.
Está gerando um problema muito grande para professores que precisam fazer essas montagens. Vocês imaginam, por exemplo, um professor que deu aula a vida inteira e tem um conteúdo, tem um conhecimento absurdo do conteúdo em que ele dá aula, e de uma hora para outra ele tem que simplesmente só montar videoaulas, baixar essas videoaulas, ele tem que editar essas videoaulas, ele tem que postar no canal, ele tem que copiar o link, ele tem que botar baixar para a playlist, tem que tudo digitalizado. Gente, virou uma loucura isso. De uma hora para outra, mesmo eu acreditando que isso é o futuro, de uma hora para outra está sendo caos. E isso eu estou falando dessas crianças, desses adolescentes que têm condições de ter acesso, por exemplo, à internet para poder receber esse conteúdo. Quantas outras não têm condições? E um monte delas não tem condições. Eu tive um punhado de alunos que chegavam na sala de aula, sabe com o quê? Com a passagem no bolso. Eles não tinham R$1 para comprar um lanche. Estavam com a passagem no bolso. A minha internet na minha casa, volta e meia, me deixa na mão. E ela é razoavelmente boa. E me deixa na mão. E eu pago mensalmente. Quantos desses não têm condições de ter uma internet que dá suporte? Vão ter o quê? Aulas ao vivo? De que forma? Quantos desses que não têm a internet e não recebem essas aulas recebiam a própria merenda no colégio? Recebiam uma merenda no colégio, comiam lá no colégio. Era lá que faziam a refeição deles. E agora? Eu torço para que isso acabe o mais cedo possível. Porque agora a gente recebe uma bandeira vermelha, nosso comércio fecha de novo, as empresas não trabalham, não geram recursos, não geram impostos, e de novo esse pessoal suscetível que não tem internet e ia no colégio para poder se alimentar, fica sem alimento. E isso está gerando cada vez um problema maior. Tinha uma música bem antiga que dizia que se correr o bicho pega e ficar o bicho come. Desculpa, mas é o que eu vejo nesse momento. A gente está numa situação extremamente crítica. E eu dizia, quando que a gente começou com essa pandemia, eu dizia, a gente precisa cuidar para achatar a curva, e quanto mais a gente achatar a curva, para não sobrecarregar e acabar com o sistema de saúde, a gente acaba com o sistema econômico. E me parecia bem... Sabe quando tem aquelas noites quentes que tem mosquito, que a gente passa veneno para matar os mosquitos? E se tu não achar a chave para sair de casa, tu segura um pouco o ar, mas chega uma hora que tu tem que respirar no meio daquele... Tu não sabe o que tu faz. Se tu ficar sem respirar, tu morre. E se tu respirar, vai te matando. Então, é a situação que eu vejo esse momento aqui, uma situação extremamente complicada nesse sentido. Já terminando, senhor presidente. Então, uma situação extremamente complicada. E o que resolveria para nós nesse momento seria uma vacina. Seria uma vacina. Ou que, de repente, a gente tivesse uma quantidade de assintomáticos já de contaminados absurda para uma testagem normal, mas não é o que a gente está vendo. Mas que termine isso o quanto antes, porque eu não sei até onde o sistema consegue sustentar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Sandro Trevisan. Convido o Partido Liberal PL para que faça uso da tribuna. Esse vereador abre mão do uso da tribuna. Convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Para uso da tribuna, o vereador Fabiano André Piccoli. Boa noite a todos. Saudar os colegas vereadores, vereadoras. Saudar a imprensa presente. Amigo Léo, obrigado, Léo, pela presença. O MDB vai fazer? Então, senhor presidente, infelizmente, na última sexta-feira, eu não pude estar presente na visita do Dyer. Nós estávamos com o meu amigo Rogério. Obrigado pela presença, Rogério. E não pude estar presente na reunião do Dyer, mas a Dani nos representou. Estávamos com máquinas lá na nossa obra, então não pude estar presente.
e o vereador David não está aqui na bancada, mas como é importante conversar, dialogar, e esses temas que interferem no presente e principalmente no futuro precisam ser debatidos com maior profundidade. Eu conversei com o secretário Pablo e até tomei a liberdade de convidá-lo, porque ele esteve aqui na nossa conversa semana passada, e ele me comentou que após a conversa macro, teve uma conversa só o vereador David, o Michael e o Pablo solicitou que, se o senhor Dyer dava por escrito isso, não sei se alguém estava junto, se essa questão do uso da faixa de domínio para as ruas laterais, se o Dyer, e o Michael disse que sim, daí o Pablo pediu, como é que é a posição de Porto Alegre? Aí o Michael ligou para Porto Alegre e falou com a Marta, que é uma outra técnica responsável pelas faixas de domínio do Dyer no estado do Rio Grande do Sul, e aí ela disse que não é bem assim. Então, para te ver como, para nós vermos como há diferentes entendimentos sobre o mesmo assunto, e o Dyer aqui pode ter uma orientação, mas Porto Alegre tem um outro entendimento. E é fato que as nossas rodovias estaduais, cada uma tem um comportamento, e a mesma tem diversos comportamentos ao longo do trecho. Então, por isso que é importante nós analisarmos com muita calma, muita cautela essa questão e ouvirmos muito bem todas as partes envolvidas. Bom, ontem à noite, depois de muito tempo, acabei assistindo o Fantástico e uma coisa me chamou a atenção e me fez vir a essa tribuna também comentar a quantidade de fraudes que estão acontecendo no Brasil nesse momento de pandemia. Fraudes na saúde geram prejuízo de mais de 14,5 bilhões por ano no Brasil. O vereador David, eu comentei da conversa que vocês tiveram com o Michael, você, o Pablo e ele, que ele contatou Porto Alegre, né? E que o entendimento de Porto Alegre não é o mesmo do Michael, então a importância de nós termos o diálogo, né? E encontrarmos o caminho. Mas voltando aqui, então, Amazonas comprou respirador em loja de vinhos. Rio de Janeiro, MP e Polícia Civil prenderam ex-subsecretário de Saúde. Fraude de 68 milhões. Compra de respirador em Santa Catarina de empresa que não faz respirador. Em meio à pandemia, corrupção e superfaturamento de livros na Paraíba. Compra de respiradores da China é investigada em São Paulo. Enfim, uma série de ações fraudulentas de governantes hipócritas, safados, que enquanto milhões de pessoas estão perdendo o emprego aqui no Rio Grande do Sul, nós fechamos no final de semana mais de 120 mil postos de trabalho fechados e principalmente pessoas de baixa renda, que tinham uma remuneração de até 2 salários mínimos. Então, nós temos que combater, fiscalizar e acompanhar o gasto do dinheiro público. Dentro dessa linha, nós recebemos hoje, nessa casa, um requerimento feito pelo vereador Catafesta e por mim, o relatório da Comissão Especial de Análise do Contrato Administrativo 31/2019, na modalidade de pregão eletrônico, que era a análise do contrato que a vencedora foi a empresa Mais Vida, o famoso software da saúde aqui em Farroupilha. O relatório tem mais de 32 páginas e todos os anexos são mais 30 e poucas páginas. Eu sugiro que todos os senhores leiam, porque esse tema foi um tema que movimentou muito a cidade de dezembro para cá, com uma movimentação das entidades, com uma movimentação do Ministério Público. E, senhor presidente, eu peço que a casa encaminhe
os documentos recebidos, né, para o Ministério Público, para o Dr. Ronaldo e para o Tribunal de Contas, que ambos se envolveram nesse processo. E o relatório traz, desde o apontamento de que o município recebeu o termo de referência pronto, traz a questão da mudança do pagamento, porque na licitação nós tínhamos a modalidade de pagamento que era após a entrega do serviço, isso lá em dezembro, e em janeiro, então foi mudado o pagamento para ser dividido em dois, 50% 30 dias após a assinatura do contrato e os outros 50% até o final do ano, sendo que já foi pago uma parte, e nós tivemos a ação do Tribunal de Contas e do Ministério Público impedindo que o segundo pagamento fosse feito. Nós temos, no meio do relatório, palavras claras de que houve direcionamento no processo licitatório. Também a informação de que haveria perda de funcionalidade com esse software. Nós temos aqui os dados que a própria OAB apresentou de valores, um custo mensal por habitante. Por exemplo, em Bento Gonçalves, nós temos ali que um custo com o software que eles têm de 24 centavos por habitante, Carlos Barbosa 50, Canoas 22, Caxias do Sul 23, Farroupilha com o sistema antigo e que agora foi prorrogado para atender 32 centavos, que era MV Sistema, e a nova contratação ia para um custo de 2,71 por habitante mês. Aqui nós temos as conclusões, né? São 3. Aqui, dessa forma, pela análise jurídica, entendemos, sem sombra de dúvidas, que a nulidade do processo é absoluta. Falam que o contrato tem vício insanável ocasionado pela ilegalidade da contratação. E eles concluem de que a licitação e o contrato administrativo em exame devem ser declarados nulos em razão das ilegalidades apontadas. Eles entendem também que deverá ser instaurado um procedimento administrativo próprio para tal, assegurando-se a contratada, então, o contraditório e ampla defesa. Recomendam que cópias desse documento sejam encaminhadas diretamente ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público. E, por fim, recomendam que seja instaurado o processo administrativo para apurar eventuais responsabilidades administrativas, cíveis e criminais de servidores públicos municipais, bem como agentes privados presentes no caso. Foram 7 servidores públicos que fizeram essa análise do contrato: o Antônio José Antunes, Yassana de Barros Figueiredo, Bruno Ruaro Varisco, Silvio Zanfelice, Gabriel Bianchetti Tavares, Vanessa Zardo e Gilmar Paulos. Então, são os servidores que fizeram esse relatório, que, senhor presidente, eu acho que é muito importante chegar às autoridades que estão acompanhando o caso. A nossa parte aqui nessa casa nós fizemos, mas é importante que esses órgãos tenham acesso a esse documento e façam os encaminhamentos necessários. Porque por mais que nós, e aqui eu me incluo orgulhosamente, somos um grupo de jovens aventureiros, políticos da cidade, muito pobre do ponto de vista intelectual. Isso é uma mensagem no Jornal Pioneiro, sábado, último final de semana. E vindo de quem veio, tenho orgulho de ser considerado pobre do ponto de vista intelectual. Posso ser pobre, mas os meus valores não têm dinheiro que compre, diferentemente de outras pessoas que se acham intelectuais e que se vendem
por parcos milhares de reais. Eu não me vendo. E também tenho satisfação de estar do lado de um prefeito que também, nas mesmas palavras, está num nível intelectual muito baixo. É difícil trabalhar com pessoas assim. Tenho orgulho de trabalhar do lado do Pedroso, que, segundo essas palavras, tem um nível intelectual muito baixo. E estarei do lado do Pedroso até o momento em que ele não cometer irregularidades. E se cometer, aqui estaremos para fiscalizar e não passar a mão na cabeça. E para finalizar, senhor presidente, eu faço minhas as palavras do vereador Thiago Brunet, que não está presente, esteve na Rádio Espaço na última sexta-feira, a qual ele disse que está muito difícil a relação com os partidos da base, que as feridas são muito grandes. Eu concordo. As chagas são grandes, as feridas são grandes, e eu acredito que os caminhos ali na frente serão diferentes. Porque, como somos pobres intelectualmente falando, não temos condições de estar ao lado dos grandes intelectuais dessa cidade. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Fabiano André Piccoli. Agora eu convido o partido Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a vereadora Eleonora Broilo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, colega vereadora Glória Menegotto, todas as pessoas que nos assistem, os internautas, a mídia, Jorge Bruxel, do Jornal Farroupilha, o nosso Adamati, da TV Serra, a Espaço com o Miller, o Zé Teodoro, da Rádio Miriam, e o Marcelo Broilo, que está aqui, né? Não vejo meu marido, que não deve ter chegado ainda, né? Então, tá aí ele? Então tá. Tá bom. Aparece aí, Broilo, vamos lá? Nesse momento não. Bom, quero agradecer os meus colegas de bancada, o Jorge Sense, que me cedeu o lugar hoje, o José Mário Belaver, o Jonas Tomazini e o nosso Arielson Arcego, por terem me cedido o espaço do grande expediente. Bom, como não poderia deixar de ser diferente, eu vou ter que dar uma faladinha rápida sobre as bandeiras. Voltamos então para as bandeiras, para a bandeira vermelha. Bom, eu não preciso dizer que eu considero uma irresponsabilidade, né? Essa história de bandeiras amarelas, vermelhas, laranjas, pretas, o que deixa as comunidades sempre, né, com um gancho na mão, uma interrogação na mão. Preocupadas se vão fechar, se não vão fechar, numa hora em que o fechamento do comércio vai levar, não elevar, vai levar a economia da cidade a um patamar que talvez não tenha volta. É necessário, nesse momento, que a gente se cuide. Então, eu vou dizer novamente o que eu venho dizendo sempre. Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos manter a dignidade do trabalho. Nós precisamos manter o comércio aberto. Mas, por favor, quem não estiver trabalhando, quem não estiver pagando suas contas, quem não tiver o que fazer na rua, fica em casa.
Nossa casa é o lugar mais seguro que existe. Eu vou repetir isso tantas vezes quanto for necessário. Vou repetir todas as vezes que eu tiver a oportunidade de ter a fala. Porque a restrição é uma medida salva-vidas. Nós não podemos, nessa hora, ter opiniões particulares. Se eu quiser, eu posso citar aqui a opinião de um médico A, B, C, D, opinião de vários médicos sobre a restrição ou contra a restrição. Mas são opiniões particulares. E isso, senhores, não conta. O que conta é o apanhado de estudos, científicos. O que conta é isso, não importa a minha opinião particular. Não importa a opinião de fulano, ciclano ou beltrano. Importa, sim, um apanhado de estudos científicos. Bem, eu vou encerrar essa parte só com um comentário do Dr. Ivo Castelo Lopes, que é professor da Universidade Federal do Ceará. Quando foi preconizado a quarentena, tentou-se fazer com que houvesse uma parada do movimento de transmissão comunitária. Embora algumas pessoas digam que isso não foi atingido, eu vou dizer que não é verdade. Houve sim uma parada na transmissão comunitária, o que possibilitou que muitos, não digo todos, o que possibilitou que muitos sistemas de saúde pudessem se adequar, ou pelo menos tentar se adequar a essa nova realidade. E vou aproveitar, então, este gancho para falar do nosso Hospital São Carlos. Alguns meses atrás, e isso faz uns 4 meses, numa ação que foi encabeçada pela senhora Silvia Chieli Rossi, por esta vereadora, e pelo Francis Casale, se fez então uma ação solicitando doação da comunidade para a compra de respiradores. Após alguns meses, muitas pessoas começaram a criticar e a perguntar: mas cadê os respiradores? Embora nós tenhamos colocado no Face, no grupo, todas as contas, todo o relatório de contas, tudo que foi comprado, porque não pensem, senhores, que é só comprar um respirador e deu. Não é assim que funciona. Um respirador, ele tem todo um kit que vem junto. É uma cama para UTI, é uma cama hospitalar, é um monitor, são bombas de infusão. Nós fizemos uma visita essa semana que passou, e só na UTI Covid havia um senhor com 6 bombas de infusão. 6 bombas de infusão. Tudo isso foi comprado com o valor arrecadado, que foi mais de 1.300.000. Foram comprados 5 respiradores e todos os kits para os respiradores. Graças a essa ação, graças a uma administração competente, graças a várias ações das voluntárias da saúde, nós hoje temos 2 UTIs funcionantes no Hospital São Carlos, a UTI 1 e a UTI 2. Nós temos 2 UTIs funcionantes e muito bem aparamentadas. Quando essa emergência toda passar, nós teremos 2 UTIs de fazer inveja para outros locais.
Eu fui visitar essas UTIs e fiquei positivamente espantada com o que eu vi. UTI de primeiro mundo, não tem diferença. O aparelhamento, a organização, os profissionais que trabalham ali. E não é só ali. Eu fui visitar a emergência também. Nós estamos com uma emergência extremamente bem equipada, organizada, pronta para receber Covid e qualquer outra doença. Nós estamos com alas totalmente separadas para atendimento do Covid. Acredito que o nosso hospital tenha sido um dos primeiros que foi se aparelhando, que foi se organizando para esse recebimento. A ideia do nosso hospital é daqui a um tempo ter a terceira UTI. Nós vamos ter UTI 3. Não sei para quando, mas é a nossa ideia. Então, eu só posso dizer que eu estou orgulhosa do andamento. Eu estou orgulhosa da comunidade que doou, que tirou do seu bolso para doar para a compra desses respiradores e desses kits. Eu estou orgulhosa do nosso hospital. Nós tivemos agora, há poucos dias, o nascimento de um bebê de pais que eram suspeitos de Covid. Eu quero dizer para vocês que a organização e os aparatos, os EPIs com que nós atendemos, não perde nada para atendimento de primeiro mundo. Não perde. Cada vez que eu entrei no quarto para ver esse nenê, eu entrava que parecia um homem lunar. Cada vez que eu entrei no quarto. Havia uma auxiliar de enfermagem que ficava só no quarto com esse bebê. Ela não via os outros. Eu só posso dizer do meu orgulho do nosso hospital. E tudo isso, senhores, foi com a doação da campanha e emendas federais. Nós não recebemos 1 centavo do Estado, 1 centavo para a compra de respiradores do Estado. Nós não recebemos nenhum respirador do Estado. Nenhum. Tudo foi do próprio hospital, da campanha e das emendas federais. Nada estadual. Bem, pois é. Tudo isso para dizer que realmente, apesar da situação que nós estamos vivenciando, nós já temos 7 óbitos confirmados de Covid, muitos jovens. Nós temos um senhor, sim, eu cedo a parte. Obrigada. Uma parte ao vereador Josué Paese Filho. Kiko Paese. Boa noite a todos. Obrigado, vereadora Leonora. Só para deixar, até a senhora vai dizendo e eu vou escrevendo aqui. E é bom deixar registrado nesta casa, do que a senhora vem comentando. Eu gostaria de saber, e a senhora, eu tenho certeza que a senhora tem essa informação, né, como médica, quantos leitos nós temos hoje de UTI? Hoje, funcionando. Quantos tem para chegar para, vamos dizer, daqueles da vaquinha que foi feito, né, não sei se já estão funcionando ou não. Quantos vai vir da Unimed? Quantos vai vir do Circo Operário?
Aqueles da promotoria pública, de ser 1.700.000, daria em torno de 8, 9, 10, uma coisa assim. E eu vi hoje o deputado Cherini dizendo que vai vir mais 56, se eu não me engano, na região, e me parece que é 10 para Farroupilha, né? Mas não vem daquela maneira pelo Estado, das Secretarias de Saúde, para depois ir para o município, e sim direto para o Hospital São Carlos, né? Não sei se confere, se a senhora pode me ajudar nessa situação, só para a gente saber realmente quantos tem e quantos poderia ter logo aí na frente. Obrigado pela parte, vereadora. Bom, obrigado, né? E todos os respiradores que nós compramos já chegaram e já estão instalados, tá? Tá tudo certo. Nós temos 2 UTIs funcionantes, 10 leitos cada, uma Covid, né? E a outra normal. Não houve nenhum incremento de respiradores estaduais. Tá? Inclusive, eu vi hoje o nosso governador dizendo que foram 100 e poucos respiradores que chegaram, e ele disse para onde iam esses respiradores. Farroupilha não faz parte do objetivo, né? Não faz parte. Eu acho que nós não podemos esperar muito mais do que isso. Estamos esperando, mas eu acho que nós podemos contar, sim, com o que nós temos. E, se Deus quiser, deve vir mais alguma coisa do Estado, ou seja lá de onde for. Mas o que nós temos no momento é isso, é com isso que nós temos que contar. Tá? E só um gancho do professor Sandro, eu concordo com o senhor. É uma situação muito difícil para aqueles alunos que não têm condições de acompanhar as aulas online. É uma situação complicada. Era isso, muito obrigado, senhores, por terem me aguentado até agora. Obrigada. Obrigado, vereadora Eleonora Broilo. Agora eu convido o partido da Rede Sustentabilidade para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a vereadora Maria da Glória Menegoto. Um comunicado ao vereador Kiko Paese. Senhor presidente, eu tenho que dar uma saída num assunto particular, então eu gostaria que os vereadores me dessem essa licença. Obrigado. Então tá, está liberado, disse. Com a palavra, a vereadora Maria da Glória Menegoto. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Leonora, imprensa. Quero cumprimentar nosso querido Adamate, da TV Serra, que está sempre aqui conosco, o Jorge Bruxa, do Jornal Farroupilha, o Zé Teodoro, da Rádio Miriam, e o Miller, da Rádio Espaço, que não está agora no momento, mas sempre está aqui também, nos dando a honra. Colegas da casa, senhoras e senhores, cumprimento aos nossos amigos e amigas que estão em casa, através da internet, também nos ouvindo, que é muito importante que eles saibam o que acontece aqui na casa. E, como há bastante tempo, a gente já sempre vem falando, né? Já estamos há 4 meses, ou mais, talvez, falando na tribuna e aqui na Câmara, enfim, sobre a pandemia. E hoje ouvimos bastante, né? E a gente ouve de tudo, né? Enfim. E o que me traz à tribuna nessa noite são os momentos realmente que marcam e que ficam para toda a vida, né? E a gente ouve o dia a dia inteiro problemas. É problema com a saúde, né? Com milhares de cirurgias que estão ali e não estão saindo. Pessoas esperando. É cirurgia simples, de catarata, muitas vezes. Simples para quem não precisa, mas para quem precisa não é tão simples assim, né? E a gente ouve problema da educação, problema das estradas, então, nem se fala, né? Que realmente o governo do Estado deixa a desejar. Uma parte? Sim, uma parte a vereadora Eleonora. Uma parte a vereadora Eleonora Broilo. Obrigado pela parte. Só queria complementar.
Eu tenho uma cirurgia de catarata para fazer, tá? E também foi suspensa, só para dizer. A Unimed suspendeu. Por quê? Nada que não é obrigatório, que não é está sendo feito. Então, minha cirurgia também foi suspensa. Só isso que eu queria dizer. Obrigada. Perfeito, doutor. Eu sei disso. Não é o problema aos médicos. Aqui eu não estou falando em absolutamente nada dos médicos. O problema realmente é a pandemia. As pessoas precisam e não podem fazer a cirurgia. E também não é o problema do hospital. Né? Mas tem problemas de toda a ordem. Né? Das chuvas intensas, que estamos hoje vendo cidades debaixo d'água. Enfim, já foi todos esses minutos? Tá. Pode continuar. Ok, obrigado. Nobre vereador. Mas, enfim, a nossa vida, o nosso dia a dia, passa também por momentos cruciais, né? Quando alguém nos traz uma palavra, um apoio, quando às vezes só a presença já é o suficiente para nos mostrar que aquela pessoa é amiga de verdade. Eu falo isso porque quantas pessoas têm o poder de ajudar, mas fazem de conta que não enxergam o problema do outro. O ato certo, no momento certo. E se não for naquele momento, qualquer atitude depois também não adianta justificar, não tem o mesmo poder, a mesma força. Tipo, não adianta chorar, né, seu Belaver, nosso vereador querido aí. Depois chorar lá no enterro da pessoa se não fez nada quando a pessoa mais precisava. Não adianta. O mundo passa realmente por um teste muito forte de humanitário. Os interesses, eles causam disputas, às vezes maléficas. Quando a política está tomando conta da ganância, na busca do poder, ou até mesmo dizer do lucro fácil, né? Que acaba se chocando com a ciência. E também é bom falar quando a ciência é insegura, né? Manipulada por governadores. E por que não dizer, pessoas até muitas vezes ignorantes no assunto, né? Impondo metas, castigos que levam as pessoas a atitudes que a gente muitas vezes nem pode imaginar. Agora mesmo, acabei de receber que nós já temos a bandeira vermelha de novo. Aqui na Serra. Então, fica em casa, com dor, muitas vezes cardíaca, por ter medo de ir ao hospital. Lá morrem sem o tratamento, as pessoas não querem mais ir para o hospital. Os hospitais, acho eu que estão vazios. E se não é vazio, porque a gente fala vazio, mas deve ter sim, média de 30%, 40% só, né? Então, nessa hora, as pessoas ficam perdidas, pessoas ficam inseguras, medrosas, perdendo quase todas as esperanças, e a única esperança que se tem hoje é na área médica. A única esperança. Nos médicos, nos enfermeiros, nos atendentes de enfermagem, nos laboratórios também, por que não? As pessoas da área da alimentação que estão lá dentro, área da higiene, os guardas das portarias, muitas vezes a gente esquece, o jardineiro do hospital, lá das UBSs, né? Estão diuturnamente de plantão, para lutar por nossa vida, medicando, confortando, limpando, alimentando, lutando para que a nossa vida continue. Por isso que eu estou falando, a nossa esperança são os médicos, que são gente maravilhosa. Eles podem ser chamados de anjos.
nesse momento. E não adianta dizer que não. Só quem precisa daquele momento. Só quando tem alguém doente na família que eles vão valorizar. Essas pessoas, elas saem de casa protegidas apenas com uma máscara. Apenas isso. Uma máscara de pano no rosto, onde eles vão enfrentar ali um vírus que só é visível com um microscópio eletrônico, modernos, mas que, mesmo assim, já causou milhares de mortes em cada país que passa. Olha, é milhares. A gente nem sabe mais o número, porque de um dia para o outro muda muito. Os médicos, eles lutam sem armas, praticamente, num combate desigual, sofrido, cansativo, triste, onde a amargura tem sabor, muitas vezes, não é de mel, de fel. Né? E a mídia, ela, diariamente, ela noticia a pandemia que virou nem sei o quê. A gente poderia dizer um outro nome que eu nem gostaria de dizer. Mostrando fotos dos parentes, né, em pranto, alguns revoltados porque não foram salvos, né, os seus entes queridos, né, aí mostra. Aí vem um artista, vem outro, e vai mostrando, né. E a gente tem que pensar, Deus me livre, que amanhã não sejamos nós. A gente nunca sabe, né? E às vezes mostram lá seus desgostos, sua raiva, de maneira injusta muitas vezes, contra aqueles, falo aqueles médicos, que se empenharam ao máximo, mas que de mãos nuas, sem medicamentos salvadores, nem sempre conseguem um resultado satisfatório para os seus pacientes. E muitos médicos, eles acreditam sim na hidrocloroquina, eles acreditam na ivermectina, na azitromicina, na aspirina, né? Mas não podem dar esses remédios, porque não está no protocolo lá do governo estadual, do governo municipal, enfim. E talvez milhares de mortes teriam sido evitadas por medicamentos que são baratos. São baratos. Enquanto governadores, eles ficam ali, também prefeitos, né? Eles fazem um concurso de quem vai pagar mais caro o respirador, que só vai ser usado, gente, na fase lá 3, 2, 3, quase final. Ou seja, lá na hora do desespero. Então, o ideal seria ter esse remédio barato lá no início. Mas isso muitas vezes não acontece, né? Porque não existe remédio cientificamente hoje reconhecido para combate a esta doença, e todos nós estamos aqui aguardando aquela vacina. E nunca, vamos dizer assim, podemos dizer que nunca na vida foi sentida tanta falta de uma vacina como agora nesse momento. Então, essa gente de branco, com carinho, com esforço, que eles se desapegam até da sua própria vida. Eles estão lutando. E é uma luta que parece não ter fim. Porque olham para os números, muitas vezes, desalentadores, mas não se deixam abater no seu dia a dia. Eles continuam lá, seguindo, todos os dias, lá de novo, num plantão longo, muitas vezes mal pago, sofrido, tentando sorrir e dar esperanças para os pacientes, para a família. E eles têm sempre aquele amor no coração. Sem o que não estariam lá, sem esse amor, eles não estariam lá de volta no dia seguinte, né? Aqueles que lutam para salvar as nossas vidas, né, merecem, no mínimo, o nosso reconhecimento, a nossa gratidão. Porque não existe troféu maior do que
o tamanho da vitória de ter salvo uma vida. Eu duvido que exista um troféu maior. Né, Tadeu? O senhor tem o conhecimento disso, né, que vê diariamente, né? E não sei se vê, eu acho que ainda está no... Mas, enfim, as pessoas perdendo a vida. Então, para eles, para esses médicos, para esses enfermeiros, eles têm que se expor ao vírus. E eles estão ali. E nós temos, inclusive, aqui, nesse poder legislativo, 2 médicos que está sempre nos dando uma informação, um carinho, um pedido de que fiquem em casa, a doutora Leonora diz. Quem puder, fique em casa. Nós temos aqui na nossa Casa Legislativa 2 médicos. E eu quero então dizer, aqui de público, que tenho uma admiração muito grande por vocês, colegas vereadores. Uma admiração muito grande pela médica doutora Leonora e pelo médico doutor Tiago Brunet. Porque vocês 2 poderiam dizer, tanta segunda-feira, tantas terças-feiras, hoje eu não vou participar da sessão. Poderiam dizer, chegar aqui e dizer isso. Porque estamos cansados, estamos esgotados, estamos tristes. Enfim, vocês poderiam chegar aqui e dizer tanta coisa para não participar. Mas não. Doutor Tiago, doutora Leonora, estão sempre aqui. Mesmo às vezes com o coração partido, por verem tantas coisas nos seus consultórios, nos seus hospitais. Esses dias eu ouvi também a doutora Leonora falando de uma criança, né? Então, eu fico imaginando, né? Quanto a gente tem que se emocionar com isso. Mas ninguém fala. Só fala de problema. Então, doutor Tiago, doutora Leonora, recebam o nosso muito obrigado e o nosso reconhecimento. Recebam isso, porque vocês merecem mesmo. Vocês sabem a ponta do iceberg. Você tem o conhecimento lá. E não adianta um falar, outro falar uma coisa, porque não sabe. Então, que Deus abençoe vocês, porque eu diria, para finalizar, vocês são os nossos anjos sem asas. São mesmo, de verdade. E vou repetir, só sabe o que é isso quem sente na carne. Eu, graças a Deus, não estou sentindo isso ainda, né? Porque ninguém da família chegou a esse ponto. Mas muita gente nessa farroupilha, na nossa cidade, já sentiu. Então, parabéns mais uma vez, e quero estender o parabéns ao pai da minha assessora, que é o Dr. Edson Rosner, que também merece os parabéns, porque é um anjo sem asa e está passando por uma necessidade, por um problema muito sério no dia de hoje. Então, um abraço também ao Dr. Edson. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Maria da Glória Menegoto. Então, antes de concluir o grande expediente, então nós temos 3 pedidos. 2 é sugestão de projeto, que será colocado em votação na próxima segunda-feira, mas é o requerimento 160 de 2020,
elaborado pelo vereador Sidnei Catafesta, então sugestão de projeto, né? Sugestão de projeto de lei que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Farroupilha o Dia Municipal do Motoboy. E também o requerimento 164 de 2020, também sugestão de projeto de lei que institui e inclui no calendário oficial de evento no município de Farroupilha o Dia Municipal do Motorista de Aplicativo. Então, encaminhado pelo vereador Sidnei Catafesta. Então, vai ser colocado em votação na próxima segunda-feira, conforme acordo de bancada. Também nós temos uma solicitação do vereador Fabiano Piccoli, referente ao requerimento 120 de 2020, de iniciativa da bancada do PSB e do PSD, referente ao relatório final da análise do contrato entre o município e a Mais Vida Soluções em Saúde. Então, que seja encaminhado ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. Então, eu solicito ao secretário executivo que encaminhe a esses setores aí. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.